encontrou Atos capítulo de número 12? Dá uma carona para quem está perto de você, se alguém aí não tem um exemplar da Bíblia. A partir do versículo de número 1. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados, 4 de 4, 4 vezes 4, 16, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. E disse mais: lança às costas a tua capa, e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Você pode dizer amém por isso? Olha o que Pedro disse: enviou o seu anjo e me livrou. Enviou o seu anjo e me livrou. Você pode dizer isso? Enviou o seu anjo e me livrou. Eu quero submeter essa palavra aqui, que eu escolhi na Bíblia, para falar sobre livramento. Porque eu quero profetizar que vai ter livramento para você, para a tua casa, para a tua família. Eu não sei em qual área, mas essa palavra de alguma forma pode te alcançar aqui hoje. Essa é uma história maravilhosa. Isso aqui é o início da igreja. A igreja sendo perseguida lá em Atos dos Apóstolos. Eu tive o privilégio de visitar, mais uma vez, o cenáculo, onde os discípulos, os primeiros discípulos que estavam reunidos, 120 aproximadamente, foram batizados com o Espírito Santo. E falaram em línguas. Os primeiros a serem batizados. Mas a Bíblia diz que se levantou uma grande perseguição. E Herodes mandou prender a Tiago, irmão de João, né, que são os primeiros discípulos de Jesus. Prendeu e mandou matar Tiago. Esse Herodes não é aquele Herodes do tempo de Jesus, tá? Porque aquele Herodes era o Herodes o Grande. Que lembra que Herodes baixou um decreto para matar todas as crianças, porque ele queria chegar até Jesus? Não é esse Herodes. Esse aqui é neto desse outro Herodes. Mas está tudo em família, é tudo Herodes, é tudo mal também. E a Bíblia diz que esse Herodes mandou prender e matou Tiago. Quando ele mata Tiago, ele vê que os judeus ficam felizes. E ele, querendo ganhar pontos com os judeus, manda prender a Pedro também com a mesma intenção. E ele diz: prende o Pedro e eu vou mandar matar Pedro. Só que quando ele prende Pedro, está na véspera do início, né, da Páscoa. Então ele diz: se eu mando matar agora, você pode dar um alvoroço, porque a cidade está muito cheia. Então eu espero passar a Páscoa, guarda o Pedro preso, e assim que acabar a Páscoa, a cidade dá uma diminuída no seu número de pessoas, eu mando matar o Pedro também. E a Bíblia diz que ele mandou prender a Pedro, colocou 16 soldados para guardar Pedro. Só que a Bíblia diz que um pouco antes de Pedro, né, de ser sentenciado à sua morte, que seria no outro dia, a Bíblia diz que Deus manda um anjo do céu, entra na cadeia, tira Pedro lá de dentro. É a primeira vez que você vai ouvir falar de porta automática.
que a Bíblia diz que quando eles foram passando, as portas foram se abrindo, sem a ajuda de mãos, e Pedro saiu livre e não morreu pelas mãos de Herodes. Sabe o que é isso? Uma intervenção de Deus no mundo dos homens, quando Deus quer nos dar livramento. Sabe o que eu vim dizer para você aqui? Eu não sei o que você está passando, mas o mesmo Deus que operou na vida de Pedro, pode operar na sua vida também, em nome de Jesus. Você crê nisso? Abençoa a vida de alguém que está perto de você e fala, tem livramento de Deus para você também, diga aí. E aqui eu quero extrair algumas lições nós já vamos orar. A primeira delas é o seguinte, a Bíblia diz, Tiago morreu à espada e agora Pedro é preso. Isso está falando de um tempo de perseguição. Não obstante estarem passando por perseguição, Tiago não negou a Cristo. Manteve-se firme até a morte. Pedro foi preso e manteve-se firme. Então, se você quer viver livramento de Deus, você precisa ter uma fé em Deus que seja inabalável. Uma fé à prova de todas as perseguições, à prova de circunstâncias adversas. Quanto custa para tirar você do caminho de Deus? Quanto custa para te afastar? Qualquer luta te desanima, meu irmão? Qualquer luta faz você desistir de vir para a igreja? Pedro foi preso e o irmão do amigo dele, discípulo de Jesus que caminhava junto com ele, tinha acabado de ser morto. E está Pedro preso ali. E mesmo assim continuou firme, não negou a sua fé, continuou apóstolo de Jesus. Você precisa ter uma fé que suporta adversidades, e não uma fé que se abala diante de qualquer problema. Você já imaginou você ser preso, condenado à morte por causa da sua fé? Tem gente hoje negando Jesus por muito menos. Tem gente que não precisa ser condenada à morte, é só perder o emprego que sai da igreja. É só sofrer um problema na família, é só ficar doente. Sua fé não pode ser abalada por nada, meu amado. Se você quer viver uma vida de livramento de Deus, nós precisamos aprender essa lição que os apóstolos estão nos ensinando, que nós precisamos ter uma fé em Deus que é inabalável. Sabe o que eu vim dizer para você? Nada nem ninguém, nenhuma prova, nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade vai tirar você do caminho de Deus, vai fazer você negar Jesus. Tem alguém comigo aqui hoje? Pode dizer glória a Deus? Eu estou chegando em algum lugar. A sua vida tem que ser uma vida pautada numa fé que é inabalável. Com dinheiro, estou firme com Deus. A conta está no vermelho, estou firme com Deus. Com saúde, estou firme com Deus. Estou doente, estou firme com Deus. Minha família está todo mundo bem, estou firme com Deus. Estou enfrentando uma crise na minha família, estou firme com Deus. Sabe o que é isso? Uma fé que é inabalável. Uma fé à prova de adversidades, uma fé à prova de circunstâncias negativas, uma fé à prova dos intempéries, das tempestades que a vida traz. Nada nem ninguém vai te tirar do caminho. Você precisa olhar hoje para o céu e falar, meu socorro vem é de Deus. Pode estar tudo ruim aqui embaixo, mas o meu Deus continua no controle de todas as coisas. Pode estar tudo difícil aqui embaixo, mas eu sirvo a um Deus que é poderoso para me dar livramento. Esse é o tipo de fé que a gente precisa ter, irmão. Não é essa fé mingau, não. Aguinha com açúcar, não. É uma fé que é firme para ir até a morte se precisar. Uma fé para suportar perseguições. Tem gente que deixa Deus. Eu fiquei sabendo que o irmão falou mal de mim. O teu irmão nem vai te matar. Só falou que não gostou do seu cabelo. Um obreiro olhou para mim assim, meio de lado. A irmã olhou para mim com a cara feia. Não é que ela olhou com a cara feia, só tem aquela mesmo. Tem gente que qualquer coisinha fica dodói, fica machucado. Qualquer coisinha se irrita, qualquer coisinha dá vontade de desviar, qualquer coisinha dá vontade de sair. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma fé que suporta até uma ameaça de morte. Se você continuar no caminho de Deus, eu vou te matar. Então, vai ter que matar. Porque eu não abandono Deus por nada nessa vida. Tem alguém comigo aqui hoje? Pode celebrar esse Deus maravilhoso aí, meu amado? Tem um texto
Tem um texto na Bíblia que ele parece até irônico, que é Tiago, no capítulo 1, no verso 2 e o verso 3. Olha o que Tiago fala. Tiago fala assim: irmãos, tende por motivo de muita alegria o passardes por várias provações. Meu Deus, olha o que Tiago estava falando. Quando você estiver sendo provado, quando você estiver passando uma situação difícil, fica alegre com isso. Será que tem alguém que tem coragem de entrar na igreja celebrando, cantando, glorificando? Aí você vai perguntar: nossa, esse irmão deve ter recebido uma bênção, né? Comprou a casa própria, só pode. Arrumou um namorado, só pode. Recebeu um aumento de salário. Aí você vai perguntar: irmão, qual que é a bênção que você está cantando tanto e está celebrando tanto? Não, eu estou celebrando por causa das provações que eu estou passando. Aí você vai falar o quê? Esse perdeu um parafuso da cabeça. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Olha o que Tiago está dizendo. Tende por muita alegria o passardes por várias provações. Aí ele continua dizendo: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sabe o que é isso? Quando você permanece firme, você ganha força para perseverar. A luta vem, ao invés de te abater, você ganha força para continuar. É isso que eu estou pregando aqui hoje. Aquilo que está vindo para te abater, vai te encher de força para continuar. O diabo está achando que vai te derrotar, mas ele não sabe, você está ganhando força para poder continuar. Uma fé à prova de perseguições. Lembra daquela passagem linda de Daniel, capítulo de número 3? Quando o rei manda prender Sadraque, Mesaque e Abednego? Havia uma lei que mandava, quando os instrumentos tocassem na cidade, todo mundo tinha que se dobrar. Qualquer hora que tocasse, todo mundo tinha que se dobrar. Aí os 3 que temiam a Deus não se dobravam. Aí foram lá e caguetaram eles, deduraram. Entregaram eles para o rei. Falou: tem 3 aqui no reino que não está se dobrando não, meu rei. Aí o rei manda chamar os 3. Vem cá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu fiquei sabendo que quando os instrumentos tocam, vocês não estão se dobrando. Eu vou mandar tocar, e olha lá o que vocês vão fazer. Mandou tocar e eles não se dobraram. Aí o rei disse: vou ter que lançar vocês na fornalha de fogo. E quem é o Deus de vocês para livrar? Olha a palavra que eles disseram para o rei. Está no capítulo 3 de Daniel. Meu rei, o Deus a quem servimos é poderoso para nos dar livramento. Mas fique sabendo que se Ele não nos livrar, nem assim nós nos dobraremos. Sabe o que ele está dizendo? O Deus que eu sirvo, Ele tem poder para me livrar da fornalha. Mas se não livrar, nem por isso eu vou me dobrar. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: a minha fé é uma fé inabalável, eu estou disposto a morrer por ela. Minha fé é inabalável, você pode me jogar dentro da fornalha. E sabe o que aconteceu? Jogaram os 3 dentro da fornalha. Fornalha aquecida, e o rei falou: aquece a fornalha 7 vezes mais. Jogaram os 3 dentro da fornalha. E o rei de longe olhando. Aí o rei vira para o seu assistente e diz assim: vem cá, nós não lançamos 3 dentro da fornalha? Aí o cara disse: 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas vem cá, por que eu estou vendo 4? E esse 4 que eu estou vendo tem a semelhança do Filho de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Quando você tem uma fé inabalável, Deus te sustenta, Deus provê, Deus faz milagre, Deus traz livramento para a sua vida. Eu vim aqui hoje com uma palavra profética: vem livramento de Deus para a sua vida. Segunda lição que eu aprendo aqui com esse episódio da vida de Pedro, além de termos uma fé inabalável, nós precisamos acreditar no poder da oração. O versículo de número 5 diz assim: e Pedro foi preso, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. Presta atenção, irmãos. Na igreja falou assim: irmãos, prenderam o irmão Pedro. Prenderam? Herodes falou que vai matar. O que eles começaram a fazer? Orar. Como é que eles oravam, irmãos? Vamos pensar aqui como é que eles oravam. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, solta o Pedro. Senhor, libera o Pedro lá, Senhor. O Pedro está lá sozinho. Tem misericórdia. Nós precisamos do Pedro. Precisamos do pastor da igreja de volta. E oravam. A Bíblia diz: faziam contínua oração. Por que eles oravam? Porque acreditavam no poder da oração. A rainha da Inglaterra disse: eu tenho mais medo de um homem que dobra os seus joelhos e ora aos céus do que todo o exército da Inglaterra.
Sabe por quê? Porque quando você dobra o joelho aqui na terra, o céu se levanta para poder ouvir. Você tem que acreditar e continuar orando por alguma coisa que você está vivendo. Se você quer viver um livramento de Deus, você precisa ter força na oração e continuar acreditando que Deus pode mudar. Eu estou falando aqui de um rei que deu uma sentença de morte para alguém. Quando o rei te sentenciava, tecnicamente, não tinha como voltar atrás, a não ser com uma intervenção do céu. Então o que nós aprendemos aqui? Ore. Ore incessantemente. Por quê? Porque Deus é especialista em reverter causas impossíveis. Deus é especialista... Oh meu Deus, para quem que eu estou pregando aqui hoje? Deus é especialista em reverter causas impossíveis. E isso nós conseguimos como? Através da oração. Eu vim dizer para você aqui, que o que você está passando aos olhos humanos pode parecer que não tem saída. Ore, Deus tem uma saída. Ore, Deus pode curar. Ore, Deus pode reverter essa sentença. Está sentenciado à morte. E a igreja está lá, liberta o Pedro. E a oração está subindo, e Deus está lá. Estão orando demais lá embaixo. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Meu irmão, você precisa acreditar no poder da oração. Eu vim liberar uma palavra aqui. Nós vamos orar e Deus vai intervir nessa causa, eu creio em nome de Jesus. Pergunta para alguém que está do seu lado, você precisa de oração? Pergunta aí para alguém. Fala, vamos orar juntos, eu vou orar por você, Deus vai mudar essa situação. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus é especial, Deus pode mudar esse negócio, meu irmão. E eu quero liberar uma palavra aqui hoje. Se tem alguma coisa na sua vida travada, impedida, sentenciada, eu quero dizer para você, nós podemos orar e isso pode mudar em nome de Jesus. É no casamento, é na família, é um filho que está afastado, é uma crise financeira, é um problema emocional, é uma enfermidade. Eu creio no poder da oração. A igreja precisa crer no poder da oração. Por quê? Porque Deus ouve oração. Tem um episódio lindo na Bíblia que está lá em Isaías, que é uma história. Está no capítulo 38 de Isaías, quando você chegar em casa você lê. O rei Ezequias estava doente. Deus fala com o profeta. Isaías fala assim, vai lá e avisa o Ezequias que ele vai morrer. Ele arruma a casa, prepara tudo que ele vai morrer. Você já pensou se dar uma notícia dessa para alguém? Às vezes as pessoas falam assim, eu quero que Deus me use. Aí Deus fala, essa quer ser usado? Primeira mensagem que você vai entregar. Vai lá e fala para o fulano que ele vai morrer. Porque a gente acha que profeta só entrega mensagem. É só chave da vitória. É só porta aberta. Você já pensou? Vem cá, vai lá e avisa meu servo. Aí lá vai Isaías. Ô Ezequias, estou com a mensagem de Deus. Aleluia. O que é que o Senhor mandou falar? O Senhor mandou falar que você vai morrer. Você vai morrer, arruma a tua casa, você vai morrer. Aí o Ezequias, meu Deus, eu vou morrer. Vai morrer. O profeta vira as costas e está saindo. Quando o profeta vira as costas e está saindo, a Bíblia diz que o Ezequias vai no cantinho da parede e ora. Senhor, eu tenho te servido todos esses anos, eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que ele ora e chora. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração dele. O profeta está saindo já. Aí Deus volta no profeta. Volta lá, Isaías. O que foi, Senhor? Volta lá, que você tem que entregar uma mensagem. Eu já falei, ele vai morrer. Não aceitou muito não, mas falou que tá bom. Volta lá. O que eu falo agora? Fala para ele. Ezequias, assim diz o Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Isso é Deus falando. Vi as tuas lágrimas e ouvi as tuas orações. Estou acrescentando mais 15 anos de vida para você. Você sabe o que é isso? Deus revertendo. Já estava sentenciado, mas porque ele orou, Deus mudou a sentença. Para quem que eu estou pregando aqui hoje, hein? Eu queria que tivesse pelo menos umas 150 pessoas para receber essa palavra. Vai ter uma mudança! Quem é que crê no poder da oração faz um barulho de vitória aí, meu amado. Você acredita no poder da oração? Acredita ou não? Pega o teu telefone celular aí agora. Pega o teu telefone celular aí agora. Pega aí.
Escolhe uma pessoa que Deus vai colocar no seu coração para orar por ela aí agora. Escolhe aí uma pessoa. Eu vou gravar uma oração e você vai mandar para a pessoa agora no WhatsApp. Fica de pé toda a igreja aí agora, em nome de Jesus. Pode ficar de pé. Está escandalizado? Pega aí. Você não acredita na oração? Você sabe de alguém que está precisando de oração? Eu sei que tem um que está me assistindo agora, que é o George, que é obreiro aqui dessa igreja, está internado, está lutando contra um câncer. Vou orar, George, por você, a igreja vai orar por você, eu creio que vai ter milagre, vai ter cura, vai ter vitória para a tua vida, você vai sair dessa e Deus vai transformar isso num testemunho. Pega aí agora, pegou, acha uma pessoa, grava um áudiozinho para ela aí agora, fala assim, ó, pastor vai fazer uma oração aqui agora e eu creio na bênção de Deus na sua vida, Deus me colocou colocou o seu nome no meu coração e o pastor vai gravar. Faz aí, você conhece alguém que está precisando? É um parente, é um filho, grava para um filho que está afastado, grava para um parente seu que está afastado, fala aí, ó, o pastor vai fazer uma oração aqui agora e eu me lembrei de você e o pastor vai orar por você aqui agora. Pode pegar o telefone, grava aí. Ué, nós estamos falando de oração, gente. Eu creio no poder da oração. A não sei que você não crê. Eu creio no poder da oração. Gravou aí? Agora, quando eu der o sinal, você abre o áudio. Agora é o seguinte, deixa só eu orar. Porque se todo mundo começar a orar aqui, aí a pessoa não vai entender. Levanta o telefone assim, ó. Tá ligado o áudiozinho? Tá ligado? Olá, querido, você que está ouvindo. Querida, você que está ouvindo essa mensagem. Nós estamos aqui num culto agora. E nós estamos falando sobre o poder da oração. E a pessoa que está gravando para você esse áudio lembrou de você. Então eu creio que Deus quer te alcançar onde você está. Receba essa oração que nós vamos fazer agora, concordando com a bênção de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está recebendo esse áudio. Eu creio numa intervenção do céu. Se o Senhor colocou essa pessoa para ouvir esse áudio agora, é porque o Senhor tem um plano para a vida desta pessoa. Se está doente, o Senhor pode curar. Se está enfrentando um problema na família, o Senhor pode trazer bênçãos e milagres. Se está afastado, o Senhor pode trazer de volta. Nós cremos, Senhor, no poder do Teu nome, que pode trazer bênção e livramento. Visita essa pessoa que está ouvindo esse áudio agora, meu Deus. Visita essa pessoa com um milagre. Levanta essa pessoa, Senhor. Abre portas para essa pessoa. Cura essa pessoa dessa depressão em nome de Jesus. Tira essa pessoa agora desse charco de lodo, de pecado, de vida longe de Deus, e visita com o Teu poder para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, nós oramos e abençoamos a vida de cada um que está recebendo esse áudio, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Desliga. Pode sentar. Ah, meu irmão, eu creio. E tem gente aqui que depois vai contar o testemunho. Para a honra e glória de Deus. Volta aqui comigo agora. O que eu aprendo aqui? A igreja, diga comigo. A igreja fazia contínua oração. Agora olha o que a Bíblia diz. Está no versículo de número 6. A Bíblia diz: e Pedro, naquela mesma noite, diz a Bíblia, Pedro estava dormindo, diga comigo, dormindo. Pedro estava dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Presta atenção, Pedro estava fazendo o quê? Eu pergunto, se alguém falar assim para você, você está sentenciado à morte, você morre amanhã. O que você ia fazer? Você ia dormir? Irmão, tem gente aqui que tem que pagar um boleto amanhã, não vai dormir hoje. E se tiver sentenciado à morte? Você já parou para pensar? O Pedro, o que vão fazer comigo? Você vai morrer. Beleza, vou tirar uma soneca aqui então. O que Pedro está ensinando para a gente? Aprenda a descansar em Deus. Você quer viver livramento de Deus? Aprenda a descansar em Deus. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Só vai acontecer na minha vida aquilo que Deus permitir. Se eu morrer, permissão de Deus. E se Deus quiser me livrar? Permissão de Deus. Sabe o que eu vim dizer para você? Descansa, meu irmão. Essa palavra é para alguém que está aqui hoje. Ó, teu coração está aflito, você está preocupado, você não sabe como é que vai sair dessa. Só dizer uma coisa para você: Deus permitiu você entrar numa situação
para você ver que você não tem poder de nada, você não consegue fazer nada, porque Pedro não podia se libertar, ele estava preso com 2 cadeias. Já pensou? O cara amarrado com 2 cadeias, deitado, dormindo. Deus permitiu você entrar numa situação para você ver a sua fragilidade, sua vulnerabilidade, o quanto você é vulnerável, o quanto eu também sou vulnerável, para a gente aprender a confiar nele. Então sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Descansa, Deus está no controle de todas as coisas. Descansa, Deus está no controle de todas as coisas. O pastor Jeremias fala uma frase interessante lá de Belo Horizonte, ele fala: tudo que acontece na minha vida, antes de acontecer, tem que passar pelas mãos do meu Deus. Deus não vai deixar nada acontecer na sua vida que Ele não esteja permitindo, ou que Ele não esteja no controle. Então o que você vai fazer? Você vai descansar. Olhe para alguém que está do seu lado e fala: descansa, vizinho. Fala aí para alguém: descansa. Você não tem como sair dessa, então descansa. Você não vê uma saída? Descansa. Está passando por luta? Descansa. Está sendo afligido? Descansa. Não sabe como é que vai resolver? Descansa, porque o teu Deus é poderoso para te dar vitória. Se você quer viver livramentos, 4ª lição, você tem que acreditar no sobrenatural. A Bíblia diz assim: e naquela mesma noite, o anjo do Senhor veio. O anjo do Senhor veio. Olha que coisa interessante. Naquela noite, qual noite? A noite que antecedia a sentença. Pedro ficou preso alguns dias, mas o anjo só veio na última noite que ele estava na cadeia. Por que não veio no primeiro? Por que não veio no segundo dia que ele estava preso? A Bíblia diz: naquela noite. Quando a Bíblia diz assim, e Herodes intentava matá-lo, no dia seguinte, a Bíblia diz: e veio o anjo do Senhor. Você precisa acreditar em intervenções sobrenaturais de Deus, coisas que não têm explicação. Veio um anjo de Deus. Meu irmão, o que eu aprendo com isso? Primeiro, que você precisa acreditar no tempo de Deus. A Bíblia diz: naquela noite. Deus sabe a hora certa de chegar com o livramento para você. Se o livramento não chegou ainda, é porque não está na hora. Deus não chega adiantado, mas também não chega atrasado. Ele vai chegar na hora certa. Só que a grande verdade precisa ser dita aqui. Geralmente Deus chega no 45 do segundo tempo, ou muitas vezes na prorrogação. Quando você pensa, não tem mais jeito, não tem saída, o anjo do Senhor chega para te dar livramento. Então Deus tem um tempo certo para agir na nossa vida. Outra coisa que eu aprendo aqui sobre essa intervenção de Deus é que Deus enviou um anjo. Diga comigo, um anjo. No capítulo 12, para livrar Pedro, Deus manda um anjo. No capítulo 16 do livro de Atos, quando Paulo e Silas estavam presos, Deus mandou um terremoto. Deus não repetiu a essência do milagre do capítulo 12 no capítulo 16. Numa ele manda o anjo. Quando Paulo e Silas estão presos e começam a cantar, Deus manda um terremoto que abala as estruturas do cárcere, e as portas se abrem e eles saem. Sabe por quê? Porque Deus tem N maneiras de fazer milagres. Deus não tem os seus recursos esgotados como nós. Sabe esse negócio de eu já tentei de tudo? Com Deus não tem isso, meu amado. Se Ele quiser usar anjo, Ele usa. E se Ele não quiser usar anjo, Ele manda um terremoto. E se não quiser usar terremoto, Ele usa pedra com funda. Ele usa vara para abrir mar. Ele usa qualquer coisa para poder trazer um milagre até onde você está. Intervenção sobrenatural de Deus. Eu estou pregando sobre um Deus que não tem os seus recursos esgotados. Já fiz o que eu pude, pastor. Já tentei todas as possibilidades. Já esgotei o número de pessoas que eu procurei. Já pedi para o patrão, já pedi para o pai, já pedi para a mãe, já pedi para o melhor amigo. Não tem jeito, já fui no médico, já fui no advogado. Eu quero dizer para você que eu estou pregando de um Deus aqui hoje, que os seus recursos jamais se esgotam. E a boa notícia é, Ele está presente aqui hoje na ADVEC São Paulo. Ele está aqui hoje, Ele pode mandar um milagre para a sua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Faz um barulho de vitória aí, por favor, meu amado. A Bíblia diz, e essa é a minha 5ª lição, que o anjo toma Pedro e o leva para fora. E começa a caminhar com Pedro. Ou seja, Deus tem uma direção. Quando Deus quer trazer livramento, Ele traz a direção. O Deus que liberta também guia. E aqui eu aprendo algumas coisas. Primeiro,
quando Deus manda o anjo até Pedro, ele chega e Pedro, o que Pedro estava fazendo? Dormindo, diga comigo, dormindo. A Bíblia diz que o anjo chega e toca na ilharga de Pedro. Pedro, acorda. Pedro, aí Pedro, oi, o que está acontecendo? Rapaz, eu sou um anjo, eu vim te tirar daqui. Jeová mandou para você, dá linha, rapa fora, chispa. Aí o anjo fala assim com ele: calça a tua sandália, coloca a tua roupa, bota a tua túnica. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se a pessoa vai fugir de uma cadeia, ele vai ficar preocupado em calçar sandália? Em colocar capa? Olha o que o anjo estava falando. Calma, calça a sandália, bota a roupa, tranquilo. Agora eu fico pensando, ele não estava guardado por 2 anjos? Ele não estava preso por 2 cadeias? O que aconteceu com isso tudo? Deus travou os soldados. Eu não sei se tirou o sono que estava no Pedro e colocou neles. Eu não sei o que aconteceu com as cadeias, mas elas tiveram que cair. E Deus falou: deixa eu cuidar dos detalhes, não precisa sair correndo. Agora eu estava no voo e eu estava prestando atenção no que o comissário de bordo fala antes de decolar, né? Dando aquelas instruções, em caso de pouso forçado, se pousar na água, tira o banco, se cair as máscaras, coloca primeiro em você, depois na pessoa que está... É tanta informação que eu fico pensando se num acidente a gente vai lembrar daquilo tudo, né? E eu tenho uma mania, eu só sento no corredor, não gosto de sentar na janela. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, eu estou mais perto do lugar de correr, né? Aí, a menina dando a instrução, ela fala assim: se acontecer alguma coisa, não se preocupe em calçar, não ande com sapato alto. Meu Deus, no aperto, quem é que vai lembrar dessas coisas? Então eu fiquei pensando aqui, no anjo acordando Pedro. Pedro, você vai sair dessa cadeia. Mas calma, calça a sandália. Olha Deus cuidando dos detalhes. Nada passando desapercebido. Você já pensou anjo falando em roupa, em blusa, em sapato? Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele nos dá a direção, Ele cuida dos detalhes da nossa vida. E sabe o que eu aprendo aqui? Quem tem poder não tem pressa. Deus não estava ali dizendo, sai correndo, porque se você não sair correndo, esgota. Não esgota não, quem tem poder não tem pressa. Quando Deus mandou o livramento, vai tranquilo que Ele está cuidando de todas as coisas. Outra coisa que eu aprendo é que Deus sabe por onde está nos levando, porque a Bíblia diz que o anjo diz, segue-me. E terceiro, que dentro dessa direção, muitas vezes nós não vamos entender como é que Deus está dirigindo. A Bíblia diz que Pedro ficou meio desnorteado, ele não sabia, estava vendo uma visão, mas ele obedeceu e foi. Por quê? Porque Deus quando liberta, Deus quando dá o livramento, Ele também te dá a direção. Não vem só o livramento, vem uma direção dentro desse livramento para você também. Deus vai conduzir os seus passos, Deus vai te dirigir e não vai te abandonar dentro do processo. Outra lição que eu aprendo aqui com Pedro é que nada pode deter quando Deus quer agir. Quando Deus quer agir, quando Deus quer livrar, ninguém pode deter. Eu fiz a conta de tudo que Pedro teve que vencer, ou que Deus teve que vencer para que Pedro saísse de lá. Diga comigo, 16 soldados, 2 cadeias, 3 portões e um rei com raiva. Herodes determinado a matar. 16 soldados guardando Pedro. 3 portas se abriram, ou seja, tinham 3 cadeias, 3 celas, 3 portões de ferro para que ele atravessasse até sair. Soldados presos com cadeias, 2 cadeias prendendo. Tudo isso. E um rei determinado a matar Pedro. Vou te matar amanhã. Mas meu irmão, quando Deus quer agir, não tem soldado, não tem cadeia, não tem porta de ferro e não tem rei com raiva que pode impedir a ação de Deus na sua vida. Sabe o que eu vim dizer para alguém aqui? Que você está vendo diante de você não é nada diante desse Deus poderoso que está aqui. Você pode abençoar a vida de alguém e falar, o que está diante de você, o que está diante de você não é nada para esse Deus. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele quiser, Ele muda a sentença. Se Ele quiser, Ele quebra as cadeias. Se Ele quiser, Ele paralisa os soldados. Inimigos não podem ficar diante dEle. Por quê? Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Quem pode celebrar esse Deus maravilhoso aqui hoje? E aí no versículo de número 11,
A Bíblia diz que quando Pedro sai, acontece uma coisa maravilhosa. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Agora eu sei que foi o Senhor que me livrou das mãos de Herodes. Sabe, irmão, depois do livramento vem o entendimento daquilo que Deus fez. Deus vai transformar a fúria do inimigo que queria matar Pedro, agora no entendimento de Pedro, de que ele viveu um grande milagre. O que Deus vai fazer na sua vida não pode ser paralisado por ninguém. E Deus vai trazer esse entendimento para você, de que Ele quer que você tenha uma vida abundante, que Ele pode te tirar dessa. Agora alguém me diz assim: pastor, mas o Tiago foi morto e o Pedro não. Pois eu quero encerrar minha mensagem trazendo um esclarecimento sobre isso. Sabe, irmãos, às vezes o livramento de Deus não é para o livramento para ficar aqui na terra, porque ir para o céu também é um livramento. Às vezes Deus nos liberta e nos livra para o céu. O Tiago também foi viver um livramento, saiu daqui e foi para um lugar melhor. Sabe por quê? Nada acontece na nossa vida sem que vivamos, de certa maneira, um lucro da parte de Deus. Você sabe, por isso que o apóstolo Paulo diz: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. De qualquer jeito eu estou ganhando. Se eu ficar aqui nessa terra, eu vivo o livramento de Deus. Mas se eu sair daqui, eu vou para um lugar melhor, o que também é um livramento de Deus. Então, de maneira nenhuma, você pode perder quando você tem Deus na vida. Por isso que hoje, se você entregar os seus caminhos para o Senhor, se você entregar a tua vida a Cristo, se você dizer: Deus, eu quero viver um relacionamento contigo, eu quero viver para o Senhor, você não perde em instância nenhuma. Eu já vivi e acompanhei pessoas. Eu vivi um livramento de câncer. Um dia a pessoa me perguntou: pastor, você fala que venceu o gigante, que viveu um livramento de câncer, mas e quem morreu? Nem todo mundo. E eu tenho testemunho dentro da minha própria família. Eu perdi 2 irmãs com câncer, mas eu escapei, Deus me curou, Deus me livrou. Mas por que Deus faz por um e não faz por outros? Meu filho, quando você morre com Deus, você também está no lucro. Você acha que eu não pensei que eu ia morrer também? Mas eu sabia que se eu morresse, eu ia para um lugar melhor do que esse que eu estou agora. A verdade é que eu queria ficar, porque eu falei: Deus, eu queria ficar aqui para poder continuar pregando o Evangelho, ajudando pessoas, testemunhando. E eu falando: Deus, deixa eu te ensinar, Deus. Se o Senhor me manter aqui, olha o lucro que eu vou te dar, hein? Eu falei: Deus, se o Senhor me curar, já pensou eu falando para todo mundo que o Senhor me curou de câncer? Pensa direitinho aí, Deus. De repente o Senhor não parou para pensar. Imaginei eu querendo ensinar a Deus. Mas a grande verdade é que se viver aqui nessa terra é lucro, estar com Deus é ainda melhor. Eu acompanhei a vida de uma moça chamada Roberta, nova. Ela estava enfrentando um câncer. Ela passou pela primeira fase do câncer e a gente até deu testemunho dela na igreja. E ela: estou curada, glória a Deus, o médico falou que eu estou curada. Depois de 3, 4 meses, o câncer voltou, violentamente contra a vida dela. Aí eu fui visitar ela no hospital, porque ela estava sentindo muita dor. A mãe dela me ligou e eu fui lá vê-la. Quando eu cheguei lá, ela estava na UTI. Aí a mãe dela já tinha deixado avisado: pastor, só pode entrar um. A mãe dela pediu para avisar que quando o senhor chegasse aqui, que ela ia sair para o senhor entrar, porque a Roberta quer muito te ver. Aí eu subi para o quarto da Roberta. Quando eu cheguei lá, a Roberta estava deitada, o rostinho parecendo um anjo, com um sorriso assim no meio da dor. E ela segurou minha mão: meu pastor. Eu falei: oi, Roberta, eu vim aqui orar por você. Você vai sair dessa em nome de Jesus, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra positiva para ela. Ela disse para mim assim: pastor, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode, querida. Como é que é o céu? Você pode me contar sobre o céu? Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque eu vou para lá hoje. Aí eu, meio que querendo desconversar, falei: não, Roberta, nós vamos orar. Vamos orar, Roberta. Vamos orar. Ela falou: não, pastor, pode orar. Mas eu queria que o senhor viesse aqui só para me falar como é que é o céu, que eu estou indo para lá hoje. E eu orei com ela ali. Mais ou menos 3h15 da tarde eu saí. Quando foi 5 horas, 17 horas, a mãe dela me liga: pastor, a Roberta acabou de partir. E naquela hora eu parei para perceber que às vezes Deus nos dá livramento aqui,
mas às vezes também Deus nos livra daqui para lá. Viver é Cristo, morrer é lucro. De qualquer forma, o texto está nos dizendo que você vive livramento, que você vive bênção de Deus. Seja aqui nessa terra ou na vida vindoura, Deus tem milagres para você, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra para a glória de Deus? Você pode ficar de pé no seu lugar?